Eu sou o FoxBR e essa é a história de como que eu virei ateu quando eu estava na quinta série. Quinta série é o atual sexto ano, então você consegue imaginar que eu era uma criancinha muito pequena. E geralmente, quando uma pessoa acaba se tornando ateísta, isso se dá porque ela se depara com uma certa tragédia que a faz questionar a existência de um Deus que permitiria aquilo, ou então ela se depara com algum texto crítico, geralmente apontando as contradições. Religiosas em um texto sagrado, como a Bíblia, né, já que a gente está numa sociedade judaico-cristã, ou algum vídeo falando sobre essa porra, mas comigo não foi nada disso, eu acabei me tornando um ateu, porque eu era uma criança muito medrosa e também pessimista. E quando eu digo medrosa, é tipo medo de tudo, tá ligado? Eu tinha muito medo do sobrenatural, tinha medo de filmes como Poltergeist, O Exorcista, claro, né, uma criança dificilmente não vai ter medo do Exorcista, o Fred Krueger com A Hora do Pesadelo, e coisas do tipo, né, mas ao mesmo tempo em que eu era muito medroso, eu também era muito atraído por toda a performance de terror. O que era muito problemático, porque eu não tinha medo só dessas porra, porque tu pode estar pensando: "Ah, Fox, mas claro, é um filme de fantasma, de demônio, tu é uma criança, tu vai ter medo". Sim, mas eu também tinha medo de coisas meio nada a ver. Lembra daquele episódio dos duendes, né, que são os fantochezinhos do Chapolin Colorado? Você foi. Mas para um pouquinho. Por que que você. Mas para um pouquinho, eu tô falando pra. Porra, eu morria de medo daquela porra. Ou do episódio do Shirin Chihuahua do Diabo, que o Seu Madruga, né, o Dom Ramon interpreta o Diabo. Essa porra me dava um medo do caralho. Então, assim, tudo que tinha alguma coisa minimamente sobrenatural, me dava pesadelos. Mas, ao mesmo tempo, eu também era atraído por esse tipo de coisa, né, eu era uma criança bem masoquista nesse sentido. Eu via as coisas que me davam medo, me davam pesadelo, e aí eu sofria nos meus pesadelos, que eu já comentei aqui, né, que eu sinto dor quando eu tô sonhando, infelizmente, e tinha sempre algum bicho maluco atrás de mim. E pra piorar a coisa, eu morava numa casa que era uma daquelas casas geminadas, sabe. Era uma casa e tinha uma outra casa coladinha no lado com uma outra família, e essa outra casa fazia barulho, que parecia ser barulho vindo da minha própria casa, então tinha sons estranhos rolando na noite, na madrugada, e a minha casa também era meio velha, tinha escada de madeira, então a escada estalava. O que obviamente significava pra mim que os fantasmas estavam subindo e descendo a porra da escada, prontos pra me pegar, o que era muito problemático, porque às vezes eu estava com sede e eu tinha medo de descer a escada pra pegar a porra de um copo d'água. Enfim, essa foi, a minha infância problemática, né, que se tornava ainda mais problemática, porque eu às vezes eu achava que tinha espíritos ali perto. Sabe quando você tem aquela sensação de que tem alguém perto de você, e aí você se vira e realmente tem alguém perto de você, é difícil de definir, né, aquele sexto sentido. Eu não sei bem como é que isso funciona, de repente uma mudança na temperatura, ou algum barulhinho que você não consegue perceber que tem um barulho, mas o seu corpo reage de alguma maneira e você vê que tem alguém ali. Pois é, eu senti essa porra o tempo todo no meu quarto, sem ninguém dentro da porra do quarto, o que era bastante incômodo. E meu pai era do candomblé, né, então de vez em quando a gente fazia umas porra, meio doida lá em casa, né, as paradas assim de limpeza espiritual e tal, e tinha muito papo de espírito, de não sei o quê, enfim, era muito problemático. E tudo isso ficou pior depois daquele episódio dos Simpsons, não sei se vocês vão se lembrar dele, mas que o Bart vende a alma dele para o Milhouse. Depois que eu vi esse episódio, eu comecei a ficar com medo de acidentalmente vender a minha alma para o diabo, e foi uma coisa terrível, né, a coisa começou a se tornar um transtorno obsessivo compulsivo, porque de vez em quando eu tinha esses pensamentos intrusivos dizendo: "Ah, vou vender minha alma para o diabo". Eu falava: "Porra, fudeu, perdi a minha alma, né, que eu vou fazer agora?". Por exemplo, só para dar um exemplo concreto para vocês, imagina que eu estava vendo, sei lá, um jogo do Vasco. Eu sou vascaíno, né, minha vida é um filme de terror até hoje, então eu estava vendo lá um jogo do Vasco e, sei lá, Vasco contra o Flamengo e de repente eu penso: "Porra, se o Vasco vencer, eu vendo a minha alma". Era um pensamento intrusivo desse nível, sabe, o que me deixava muito desesperado, ou coisas piores, né: "Nossa, se o Vasco vencer, sim, minha mãe vai morrer", ou qualquer porra assim. O que, com o tempo, me fez criar um certo cântico para me proteger desses problemas, né, desses pensamentos. E eu lembro do cântico até hoje, né, era algo como não, era exatamente isso. Eu pensava tinha um pensamento intrusivo, e aí eu dizia: "Eu não aposto nada nisso, não dou nada que seja não seja, só gostaria que fosse e só acho que é", ali me protegendo contratualmente caso o diabo fosse requerer a minha alma mais tarde, né. Então, eu não aposto nada nisso, não estou fazendo uma aposta, não dou nada que seja ou não seja, não estou vendendo, minha alma para que isso aconteça ou para que isso não aconteça, só gostaria que fosse e só acho que é.
essa frase era entoada por mim durante a porra do dia todo, porque esses pensamentos intrusivos ficavam cada vez mais fortes. E para piorar, não apenas isso, eu comecei a ter aquela coisa que também é um pouco de negócio de criança, né, que você não pode pisar na linha, que se você pisar na linha sua mãe vai morrer e não sei o quê, e essa coisa começou a ir aumentando para o ponto de que eu tinha que bater 3 vezes na madeira e fazer não sei o quê, e levantar e apagar e acender a luz 3 vezes. Essa fase da minha vida foi bastante cansativa, né, yeah. E como vocês podem imaginar, para uma criança pessimista, tudo que podia acontecer de errado, aconteceria de errado, e daí o meu medo de eventualmente vender a minha alma. Mas isso mudou. Isso mudou num dia em que eu estava deitado na cama, pensando sobre as coisas, e de repente, do nada, me veio um pensamento, que era: "Bom, ir para o inferno não é a pior coisa que pode acontecer comigo. Talvez a pior coisa que possa acontecer comigo é não ir para o inferno, nem para o céu, nem para lugar nenhum. Porque se eu não vou para lugar nenhum, meus pais também não vão para lugar nenhum. As pessoas que eu amo não vão para lugar nenhum. Então quer dizer que quando eles morrerem, eu nunca mais vou ver eles de novo." E isso me assustou bastante quando eu era criança. Hoje em dia não tanto, porque assim, morreu, não tem mais nada, tá bom, eu vou descansar, né. A existência é um pouco cansativa, então às vezes eu penso que: bom, se eu não tiver nada, então não tem nada, pelo menos eu não vou ter que continuar existindo." Hoje em dia é um ponto de relaxamento, embora eu não ache que seja o que acontece, mas isso fica para outro vídeo. O ponto é que nessa época eu fiquei bastante desesperado com essa ideia de não existência. E como eu era uma criança muito pessimista, e de certa forma muito medrosa, se esse era o pior cenário possível, se deixar de existir era a pior coisa que poderia me acontecer, porque eu jamais poderia ficar de novo com as pessoas que eu amava, como meus pais, isso significava que essa era provavelmente a situação real, aquilo que acontece depois que a gente morre. E foi muito difícil de me convencer do contrário. Especialmente porque, a partir do momento que eu identifiquei isso como a pior coisa possível que podia acontecer, aqueles sonhos que eu tinha dentro de casa já não eram mais tão assustadores. Porque, porra, a partir daí eu queria um encontro com o demônio, eu queria um encontro com fantasmas, porque se pelo menos eu fosse assombrado, alguma merda acontecesse, foda-se, entendeu? Porque existe a eternidade depois disso. Então o fantasma tá me assombrando, foda-se, que bom, tem um fantasma aqui me atormentando, quer dizer que quando meus pais morrerem, quando eu morrer, eu vou encontrar com eles de novo. Faz parte, tá bom, ótimo. Eh, mas aí que tá, depois que eu tive esse pensamento de que isso seria na verdade uma coisa boa, tudo pra mim se tornou muito claro que os sons que eu ouvia de madrugada eram sons que estavam vindo da casa do vizinho, ou que o barulho de madeira estalando era só a porra da escada numa mudança de temperatura, já que era uma escada de madeira com uma porra de um ferro cercando ela. Aquela presença que eu sentia dentro do quarto, que me fazia virar, e às vezes eu até falava sozinho: "Quem tá aí? Não sei o quê", eu nunca mais senti. Então, a partir desse ponto, a minha infância por muito tempo, bota aí, talvez uns 10 anos, foi não acreditando em qualquer coisa para além da nossa vida material aqui na Terra. Para o desespero dos meus pais, meu pai sempre me deu muita liberdade para tudo, né, tanto em questão política e religiosa. Eu lembro de uma vez que ele falou comigo que ele achava que, esse talvez fosse um ponto que ele se arrependesse, porque na época eu me considerava ateu. Eu não era um daqueles ateus chatos que fica pregando ateísmo pra lá e pra cá e reclamando com todo mundo, se alguém fala não sei o que de Deus, que: mas Deus não existe". Não, eu não era assim, né, eu simplesmente, não acreditava e as pessoas perguntavam, eu falava: "Não acredito por causa disso, disso, daquilo, não sei o quê". E aí meu pai me falou dessa vez que ele achava que foi um ponto falho na criação que ele me deu, porque ele achava importante, né, para a pessoa ter uma crença religiosa. Como eu disse, meu pai era do candomblé, mas ao mesmo tempo também era meio cristão. Como isso funcionava, eu não sei. É aquele sincretismo religioso muito característico do Brasil. Hoje em dia eu não sou mais ateu. E eu sei que geralmente a pessoa deixa de ser ateísta quando alguma coisa acontece na vida dela ou na vida de alguém próximo que ela pensa: "Meu Deus,
Isso foi um milagre, é uma verdadeira intervenção divina. Comigo também não foi nada do tipo. Do mesmo jeito que eu virei ateísta por uma parada muito singular da minha própria existência, eu deixei de ser ateísta por uma outra coisa que eu também acho muito singular, na minha própria existência, que está, de certa maneira, conectada a alguns pensamentos políticos. E aí, por isso eu vou deixar isso para um outro vídeo também que eu vou falar, mas também não é tão longo, vai ser uma coisa mais curtinha assim. E hoje eu me defino como um agnóstico que acredita na existência, eh, do pós-vida, em alguma forma. Provavelmente não como a gente imagina aqui. Eu imagino que a coisa deve ser mais complicada do que o que as religiões postulam, mas eu acredito em alguma forma de existência pós-vida. Mas se não tiver também foda-se, porque de novo, eu vou poder descansar, entendeu? A gente não precisa ficar existindo sempre, essa porra cansativa. Se não tiver nada, se tiver algo, ótimo. Se não tiver, tudo bom. E é nessa nota alegre e feliz que eu deixo aqui o vídeo de hoje. Sim, eu tô meio sumido para variar, mas agora sim eu acho que eu vou conseguir postar aqui toda semana. Não sei se vocês perceberam, mas eu finalmente lancei lá o primeiro compilado do canal. Espero que semana que vem eu consiga lançar um vídeo novo. E aí na semana seguinte eu vou compilar, não sei o que lá, e eu vou fazer a mesma porra pra esse canal aqui, tá bom? Se quiserem, deixar aí no comentário a perspectiva religiosa de vocês. Eu acho isso um tema muito interessante. Eh, Se não quiser também, não deixa, só dá aí um alô e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, fui.